Fala pessoal, sejam bem-vindos em mais um conteúdo exclusivo XTB Brasil. Se você não me conhece, meu nome é Rodolfo Consenso, eu faço parte do time de analistas, quero dizer que é uma honra recebê-los em mais um conteúdo aqui do nosso canal do YouTube. Senhoras e senhores, hoje nós vamos falar sobre um dado que irá sair no mercado norte-americano na sexta-feira, um dado muito famoso, conhecido como NFP ou até mesmo Payroll. É um dado que mede a temperatura dos empregos nos Estados Unidos. Este dado vai nos mostrar o ganho médio salarial por hora trabalhada, geração de empregos privados e empregos não agrícolas e também a taxa de desemprego do país. Por isso que ele é tão importante, tão acompanhado, porque este dado ele tem o potencial de trazer muita volatilidade para o mercado, até mesmo para as tomadas de decisão por parte dos investidores que pensam a longo prazo dentro do mercado, ok? Vamos iniciar então aqui o nosso estudo. Primeiro, o que esperar do payroll de novembro de 2024, então. Vamos lá. Aqui eu trago para vocês um pupurri dos dados do payroll que já saíram, O passado nos mostra muita coisa acerca do que nós podemos esperar para o presente ou até mesmo para o futuro. Nós estamos fazendo um estudo com vocês, já fazem mais ou menos 2 meses que a gente vem fazendo esse estudo do payroll com vocês, e esse vídeo então ele é mais um complemento do que a gente já vem comentando com vocês, certo? Como eu disse para vocês, o payroll ele não é um único dado específico, ele é um conjunto de dados, por isso que vocês estão vendo aqui na minha tela uma demonstração gráfica do ganho médio por hora trabalhada, da taxa de desemprego, do relatório de empregos privados e o relatório de empregos não agrícolas. E essa movimentação, a gente consegue observar então os meses onde nós tivemos ganhos e onde nós tivemos perdas. Vamos primeiro começar falando sobre o ganho médio por hora trabalhada. Mais uma vez, eu quero que você pense aí na sua casa. Imagine que a sua casa é um país. Quem mora com você? Talvez você, a sua mulher ou seu esposo, os seus filhos. Então pensa aqui dentro da sua casa, se todos estiverem produzindo, se todos estiverem trabalhando, você concorda que terá uma entrada de capital, uma entrada de patrimônio na sua casa diferente se só uma pessoa estivesse trabalhando? Então, quanto mais pessoas estão empregadas, teoricamente falando, dentro de um país, mais dinheiro se tem em circulação. E se mais dinheiro está em circulação, provavelmente isso irá aumentar o consumo, irá fomentar o consumo daquele país. E as empresas que estão listadas na bolsa, elas dependem de uma coisa para sobreviver, ou para viver, para continuar o seu império, basicamente de vendas. Quando a gente pensa na Apple, se ninguém estiver consumindo os produtos da Apple, como que as ações da Apple vão ganhar valor? Como que a Apple pode pagar dividendos aos seus acionistas se não está vendendo? Então o consumo ele é muito importante para as empresas, para o mercado financeiro em geral. E as empresas só vão conseguir vender se a população estiver consumindo. E para a população consumir, ela precisa estar empregada. Por isso que um dado de emprego é importante. Agora, uma coisa que a gente estava comentando sobre o ganho médio por hora, se você ganha, um exemplo, $1.000, o seu consumo ele tem um tipo de padrão. Se você ganha $3.000, o seu consumo muda de padrão, você consome mais. Geralmente, a população em geral, quanto mais ela ganha, mais ela consome. Então, quanto maior for o ganho médio por hora trabalhada nos Estados Unidos, isso tende a fomentar o consumo. E fomentando o consumo, as empresas vão vender mais. O que nós estamos vendo neste gráfico? Essa linha vermelha mostra o dado que sairá nesta sexta-feira. Está nos mostrando, então, que a tendência natural é que o ganho médio por hora diminua de 0,4% para algo em torno de 0,3%. Aí eu pergunto para você, isso tende a ser algo positivo ou negativo para a economia? A população americana ganhando menos, financeiramente falando, é bom ou é ruim para a economia? Depende. É ruim no sentido de o consumo irá diminuir. Entretanto, é bom porque isso pode tirar a pressão inflacionária do país.
Só que, de acordo com os dados que nós tivemos, que saíram, né, esta semana, ó, eu estou aqui com a minha plataforma Xstation aberta na minha tela, e se a gente vir aqui na aba calendário, lembrando, né, você também pode abrir uma conta na plataforma Xstation de forma 100% gratuita, todos os links vão estar na descrição do vídeo. Então, se a gente vir aqui na aba calendário da plataforma Xstation, os dados que saíram esta semana, por exemplo, né, os dados de inflação, nós tivemos na quarta-feira um dado de inflação, o PCE Core, ok? Do terceiro trimestre. O dado anterior era 2,8%. A previsão era 2,1%. O dado veio 2,2%, veio levemente acima da previsão, entretanto, veio menor do que o anterior. Então, a pressão inflacionária nos Estados Unidos está diminuindo. Eles estão conseguindo diminuir a pressão inflacionária. Então, teoricamente falando, se a população começa a ganhar menos e o consumo diminui, isso tende a tirar ainda mais a pressão inflacionária. Mas tem necessidade disso? É a pergunta que a gente precisa se fazer. E também hoje, né, na quinta-feira, nós tivemos mais dados de PCE, o PCE mensal e o PCE anual. Inclusive, pessoal, toda vez que vai sair um dado de PCE, sempre saem dois dados, tá? O PCE e o PCE Core. O PCE Core é justamente o que o Federal Reserve utiliza para a sua tomada de decisão entre aumentar ou não aumentar a taxa de juros, entre manter a taxa de juros. Tem um vídeo no canal explicando sobre isso. A gente percebe que o dado de inflação PCE, olha o anterior, 0,1. O atual veio 0,2, em linha com o esperado. O PCE Core também, 0,2 veio 0,3, em linha com o esperado. Já o anual era 2,3, veio 2,1 o anual. E o Core era 2,7, foi mantido em 2,7. Então, talvez a inflação agora nesse mês teve uma leve oscilação. A princípio, nada muito grande, nada fora de controle. Então, se o dado aqui do payroll, o ganho médio por hora, mostra uma diminuição, é importante a gente ficar de olho, tá? Porque isso pode tirar ainda mais a pressão inflacionária do mercado. Lembrando, esse mês, nos Estados Unidos, nós também temos o mês da Black Friday, onde se vende muito. Então, as vendas no varejo tendem a aumentar bastante agora no mês 11, certo? Indo para o próximo dado, taxa de desemprego. Olha como estava crescendo a taxa de desemprego nos Estados Unidos. Quanto mais a população está desempregada, isso diminui o consumo, ok? E se diminui o consumo, tende a tirar a pressão inflacionária, que é o que nós estávamos vendo justamente nos dados de inflação. A inflação diminuindo cada vez mais nos Estados Unidos. Agora, a previsão para esse mês, ó, tá nessa linha preta aqui, tá? É que se mantenha em 4,2, ok? É que se mantenha em 4,2. A gente já vai ver esses dados. Ou seja, é entendível que a taxa de desemprego seja mantida, não aumente nem diminua, venha igual à anterior. Já a geração de empregos privados e não agrícolas, percebemos que a previsão é que diminua a geração de empregos. E uma diminuição de empregos, mais uma vez, menos pessoas empregadas, pode aumentar a taxa de desemprego, senhoras e senhores, num próximo dado. Então são para essas condições que nós precisamos ficar de olho para os dados do payroll. Se os dados vierem em linha com o esperado, a expectativa que o mercado tem é para uma não continuação dessa movimentação de alta nos preços dos principais índices, ok? Se realmente os Estados Unidos divulga um dado de relatório de empregos privados e não agrícolas menor do que o dado anterior, menor do que o projetado, né, menor do que o esperado, e o ganho médio por hora também diminua, isso pode prejudicar as vendas das empresas nos Estados Unidos, ok? Então, trazendo aqui dois paralelos, existem sempre dois lados da moeda. Um lado é, isso é bom porque vai tirar a pressão inflacionária, entretanto, isso é ruim porque a população vai consumir menos e as empresas que estão listadas na bolsa, elas precisam vender para conseguir trazer lucros para os seus acionistas. E se elas começam a vender menos, o lucro começa a diminuir, isso pode acabar prejudicando no preço das ações. É certo que boa parte das movimentações de alta nos preços, principalmente do S&P 500 e da Nasdaq,
foram puxadas pelas Big Techs, agora que as empresas estão conseguindo retomar uma movimentação de alta. Nós também tivemos essa semana balanços, né, de diversas empresas, Apple, Microsoft, enfim, diversas outras empresas, Alphabet, diversas outras empresas importantes aí que também estão no radar dos investidores, ok? E nós temos os dados que são considerados como prévia do payroll, ok? O principal dado, né, considerado como prévia do payroll é esse daqui, ó, Relatório Nacional de Empregos do ADP. O que veio? O mês anterior veio 159 mil e o atual veio 233. Então, o dado que é uma prévia do payroll mostrou que houve aumento no número de empregos nos Estados Unidos. Entretanto, o dado do payroll é esperado uma diminuição nos empregos. E aí fica aquela dúvida para os investidores. Se um dado que é considerado uma prévia do payroll, que vai sair na sexta-feira, mostrou uma aceleração no número de empregos, e aí? Como que pode vir esse dado do payroll? Nós também temos um outro dado que também pode ser considerado como uma prévia do payroll, ofertas de empregos JOLTS. O valor anterior, 7.861, e o dado publicado foi 7.443, menor do que o mês anterior. Então tá vendo que os dados eles estão um pouco mistos? Tudo bem, dentro de uma margem ali, dentro de uma range, vamos dizer assim, dentro de uma condição, mas ainda estão mistos. Então a gente vai precisar aguardar realmente, de fato, saírem os dados do payroll para as tomadas de decisão. Geralmente, pessoal, num dado, o mercado ele tende a fazer projeções diferentes. Por exemplo, o dado veio melhor do que o esperado, então tende a ser uma movimentação de alta para os principais índices e de queda para o dólar. O dado veio pior do que o esperado, então tende a ser movimentação de baixa para os principais índices e de alta para o dólar. Só que nem sempre acontece assim, ok? Se vocês analisarem o dado do payroll que saiu no mês 10, nós tivemos bolsa para baixo e nós tivemos dólar para baixo também, ok? Então caiu bolsa e caiu dólar junto assim que saiu o dado, assim que saiu a movimentação. Muito puxado, né? Mais uma vez aqui, né? Muito puxado pelo caráter informativo que nós temos dos dados, de divergências em opinião, aonde nós temos a desaceleração da inflação, entretanto nós também temos a desaceleração das vendas, que pode afetar de forma diferente nos mercados. Nós estamos com uma condição diferente para o payroll que vai sair agora no mês 11 por conta das eleições nos Estados Unidos, que irá acontecer no dia 6, tá? Dia 6, então, nós temos eleições presidenciais nos Estados Unidos, já precificaram muito bem o dólar, uma baita movimentação aí de alta nós tivemos, certo? E as bolsas estão trabalhando flat, estão trabalhando de forma lateralizada, entre regiões ali de suporte e de resistência. Então o dado do payroll pode trazer volatilidade, entretanto as atenções maiores estão para as eleições dos Estados Unidos. Tanto que quando nós tivermos os dados que seriam a prévia do payroll, como por exemplo ofertas de empregos JOLTS e o ADP, eu estava acompanhando o trio norte-americano no momento que saiu o dado e não houve volatilidade. Nós não tivemos volatilidade na hora que saiu o dado. O mercado deu só uma chacoalhadinha, mas continuou na movimentação natural de preço que estava. A mesma coisa para o dado do PCE. Saiu o dado do PCE, o mercado deu só uma chacoalhadinha, depois continuou na mesma movimentação. Não mudou quase nada. Por isso que eu falo para vocês. Vamos ficar atentos, porque o dado do payroll, ele pode trazer volatilidade. Não é certo que vá, mas ele pode trazer volatilidade, de acordo com a interpretação dos investidores. Mas o que está em alta agora são as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui da nossa análise. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu, até mais.